Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no portal da Educação Adventista. Nós estamos nos utilizando nesses últimos dias um pouco mais das ferramentas tecnológicas para nós nos sentirmos ainda mais pertinho aí de você, aluno, que está aí em casa agora nos vendo e logo em seguida irá colocar a mão na massa para ver como se faz uma belíssima produção de texto. Eu sou a professora Tati e estarei falando um pouco mais com vocês sobre a construção de um tipo de gênero bem específico. Só relembrando brevemente, como vocês devem lembrar aí na cabecinha de vocês, desde o início do ano, em português, nós estamos vendo um pouco mais sobre os gêneros textuais. Nós já vimos alguns tipos de gêneros, né, como se constroem, qual é a estrutura, sobre o que se deve falar, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês sobre as fábulas, como construir uma belíssima fábula. Vocês já devem ter visto também aí com a professora a estrutura, né? Aliás, o texto, como se faz um texto, alguns tipos de exemplos, né, de fábulas. E agora a gente vai entender qual que é o esqueminha para você agora construir a sua fábula com toda a sua criatividade e com todo o seu jeitinho aí nessa casa, ok? Me acompanhe. Nós vamos ver brevemente como, né, se constrói uma fábula e qual é o estilo que vai ter dentro desse texto. Então, para começar, a gente já começa vendo que a fábula ela possui um estilo de texto narrativo, né? Então, um relato de acontecimentos na visão de alguém. Sabe quando você está assistindo um jogo de futebol que está lá o locutor falando fulano passou para fulano, que passou para ciclano, que deu um drible e mandou pro gol? Então, o locutor, nesse momento, ele está fazendo uma narrativa, ele está narrando cada um desses acontecimentos. E é algo semelhante que você vai fazer na sua fábula, ok? Então vai haver essa narração. Um exemplo aqui, o comboio partiu à hora marcada, Francisco olhou pela janela e viu o relógio da estação afastar-se lentamente. Isto é o que? É uma narração, é como se alguém estivesse vendo aquela situação e estivesse contando, não é verdade? Outra coisa bem interessante é que o narrador é aquele que conta a história. E temos um detalhe bem importante nessa situação. Ele pode participar como personagem, ou seja, eu posso estar dentro da história enquanto eu narro. Eu posso dizer para vocês que partimos para a capital cheios de entusiasmo. Percebe que eu estou me incluindo na situação? Partirmos quer dizer nós partimos, né? Então, eu estou dentro dessa história. Ou o narrador ele pode não participar e só narrar na terceira pessoa. Um exemplo, o Afonso tropeçou a árvore e de lá conseguiu alcançar o vasto horizonte. Então, eu estou só narrando, estou só falando o assunto, só que de fora, não estou incluída na situação. Então, esses são os dois tipos de narrativas que nós podemos ter numa fábula. Outra questão interessante é que uma fábula ela é rica em descrição, né? A caracterização dos personagens e do ambiente. Então, você não vai simplesmente falar a sala tal, você vai falar a sala tinha enormes cortinas que filtravam a luz. Se você vai falar da natureza, ele estava embaixo de uma árvore com lindos galhos verdes, né? Você vai detalhar a situação. A fábula, ela consiste nisso, ter características, ter detalhes, não poupe detalhes, ok? Outra questão importante é o diálogo, né? Conversa entre os personagens. Como você já deve ter visto lá no gênero textual que a gente já trabalhou, como por exemplo as crônicas é um tipo de gênero textual que apresenta bastante diálogo, né? Porque são relatos do dia a dia. Na fábula também vai haver esse tipo de diálogo, né? Lembrando sempre como você vai marcar um diálogo, travessão, sempre no início da frase, né? E aí você vai contextualizar como se a pessoa estivesse falando na sua frente. Você não vai dizer, fulana falou que o dia estava bonito. Se você quer mostrar um diálogo, você vai colocar um travessão e dizer, nossa, que dia estava bonito. E aí o dia estava bonito. E aí você vai poder marcar, foi a menina que falou, a amiga da menina falou, eu estou falando. Mas sempre vai ter essa característica, travessão e no texto como se fosse alguém falando para você na sua frente, ok? Outra questão importante também são os personagens, né? E a gente tem nessa questão aí os personagens principais e os personagens secundários.
Se eu estou contando uma história sobre uma fábula, né, no caso, sobre uma tartaruga, né? A tartaruga saiu de casa pensando nos seus muitos problemas, né? A tartaruga é um personagem principal, porque a história gira em torno dela. E o que pode ser um personagem secundário? Ela passou por uma Joaninha e a Joaninha disse bom dia, dona tartaruga. Se o diálogo da Joaninha parou por aí, a Joaninha ela é um personagem secundário, ela tem uma participação, mas não é o principal da história. Então a gente vai ter esses dois tipos de personagens. Outra questão também é, lembra que eu falei de detalhar o local? Você vai poder fazer isso também com os personagens. Então você vai falar aqui, com relação aos personagens, vai ser detalhado em questão de características. Você vai poder falar tanto as características físicas quanto psicológicas. A dona Joaninha tinha uma belíssima casquinha com várias bolinhas vermelhas. Não é maravilhoso? Então ela está descrevendo a Joaninha. Ou você pode descrever as características psicológicas, como no exemplo. Era um rapaz tímido que gostava de se isolar em seu quarto. Então não está falando nada de físico dele, mas está falando sobre algo que ele era tímido, não é verdade? Outra questão que a gente vale muito ressaltar aqui é a fábula, ela vai se utilizar de objetos inanimados também, né? Então a fábula ela não vai precisar ter fala só o ser humano, né? Só os adultos ou só as crianças. Você pode colocar fala na fábula em objetos. Como por exemplo, a menina estava deitada no sofá quando de repente seu relógio falou para ela: moça, você está atrasada. O relógio fala? Fala, né? Mas na fábula você pode colocar ele como um objeto animado, um objeto que tem voz. Então você pode colocar voz, né, nos animais, nos objetos. A cortina falou: me abra e sinta a luz do dia. Então você vai poder fazer essa caracterização e falar um pouco mais sobre objetos, de um modo geral. Você pode usar sua caneta para falar, o seu estojo. Me abra, tem muitas canetas coloridas para você usar, quem gosta de usar muita canetinha, viu? Então você vai poder deixar a sua imaginação fluir e colocar fala em vários personagens, ok? Agora, pessoal, vamos colocar a mão na massa? Eu vou deixar aqui junto com vocês algumas características, vou deixar todo esse slide resumidinho para você consultar sempre que necessário, para você agora montar a sua fábula. Lembrando sempre de respeitar toda a estética do texto, que como vocês já viram, então se preocupem com um texto bem bonito, um texto bem coeso, com as letras bonitas e com a grafia correta, como sempre, ok? Um grande beijo!